Olá, sejam muito bem-vindos. Estamos começando mais um podcast Resenha do Reino. Um lugar de um bate-papo informal, uma conversa entre colegas, entre amigos, falando sobre o reino de Deus. Hoje temos um convidado muito especial, mas antes eu quero te pedir, vá lá no nosso canal, se inscreva, curte, comente, compartilha, porque hoje tem muita coisa legal. E nós estamos aqui no estúdio CIK, o melhor lugar de Petrópolis para você fazer o seu podcast. O microfone está aberto e é hora de nós começarmos mais um podcast. E hoje eu tenho o prazer de receber Pastor Clênio. É uma alegria te receber hoje aqui no nosso podcast. Eu sei que vai ser uma conversa muito legal, muito produtiva. Sim. E onde nós vamos aprender, e eu tenho certeza que você tem muita coisa boa para passar para a gente. Prazer todo meu, pastorzão, de estar aqui nesse lugar. Primeiro quero parabenizar a sala, né? Que ambiente maravilhoso. Legal, esse podcast, né? Já estou aqui confortável, muito bem recebido nesse lugar. Vamos ter um papo muito agradável do reino, conversar das coisas de Deus, conversar das histórias que o Senhor nos proporcionou. Amém. Prazer estar aqui com você. Obrigado. Vem com a família, né? Se quiser falar aí. Vim com a família toda, vim com a minha esposa, estão lá atrás, né? Meu filho tá no celular, né? Fazendo algum joguinho. O mais novo, que é o Luan, o Luca tá ali também, de 15, e a Raquel, minha esposa, e meu tecladista que vem me acompanhando. Tá certo. O Carlos, depois de um tempo louco no Rio, né? Eu cheguei um pouquinho atrasado porque eu perdi a chave do carro. Né? Meu carro tá no shopping, lá no Nova América, lá. Deixou lá no Nova América. Perdi a chave, esqueci, agora quando eu voltar eu resolvo. Resolve lá. Pra ver se achou a chave. Se chegar depois das 10 vai estar fechado o shopping, pegar só amanhã. Só amanhã, agora já era. Que legal. Nós estamos completando 2 anos de existência, a VNT, e você está fazendo parte desse projeto e desse segundo aniversário nosso. E eu quero começar, como sempre, te perguntando sobre a sua história. Eu sei que você é compositor, pastor, mas ficou um tempo ausente, né? Sim. Desse mercado musical. Mas conta um pouquinho sobre a sua conversão, se você nasceu no berço evangélico, como foi a sua conversão, as suas inspirações para compor. Eu sei que tem muita gente aí que canta as suas canções. Então conta um pouquinho pra gente sobre isso. Então, sou pastor, compositor também. Primeiro, comecei como baterista, né? Na igreja, tocava bateria, hoje não toco mais. Hoje quem tá tocando agora é meu filho. Legal. Mas eu tocava bateria desde os 14 anos, comecei na música, meu primeiro instrumento foi a bateria, meu primeiro e único instrumento, né? É a bateria. Depois de algum tempo eu comecei a sentir vontade de expressar, sempre tive muita paixão pela poesia. Na verdade, a poesia veio depois de uma deficiência minha que eu tive, fui diagnosticado com dislexia. Poxa. Então, a coisa que eu menos fazia era escrever. Então, tinha muito problema na escola, era um garoto muito desorganizado. E uma professora minha, ela me diagnosticou com dislexia. E aí começou a me incentivar a ler livros, né? A ler livros históricos, a ler poesia. E isso me encantou já na minha adolescência. E aí eu comecei a escrever já na igreja. Comecei a dar meus primeiros passos. Entendi. Como compositor. Depois de um bom tempo, fui consagrado. Fui consagrado novo, né? Vou entregar aqui minha idade, né? Eu tenho 44, fui consagrado com novo. 23 anos. Pô, quase 20 na Igreja anos. Batista, na Igreja Batista Nova Ebenezer, um tempo de muito carinho, muito temor ao Senhor. Bem novo, fui já pastorear uma igreja em Vitória, no Espírito Santo, recém-casado. Tava vindo para cá, conversando com o Carlos, que é o meu tecladista, das missões, né? Das nossas visões de reino, de como a gente se envolveu em tudo, né? Com tudo pro Senhor. Então, isso foi uma das experiências incríveis que eu tive, assim, no início do meu ministério. Eu peguei minha mochila, um dia eu fui para Vitória, e na casa de um amigo, que era de uma célula minha, voltando de lá, olhei assim, tinha um ambiente muito com aquela cara de igreja. Eu enxerguei uma igreja ali, com 4 pessoas na sala. Eu falei, pastor, voltei pro Rio e falei, olha só, eu quero começar uma igreja lá em Vitória. Caramba. Aí ele falou, poxa, você quer mesmo? Tem certeza? Tenho certeza. E aí peguei, foi assim, foi
eu não duvidei em momento nenhum da voz do Senhor e fui. Morava no Rio, Carioca da Gema, ali de Irajá. Irajá. E peguei a minha mochila, não tinha muita coisa. Avisei minha mãe de pronto falou: se o Senhor tá te mandando, Amém, vai. Que legal. E foi muito interessante que hoje eu vou assimilando, né, aquilo que eu fiz, no impulso de ouvir a voz, obedecer, e a gente vai entendendo como o Senhor fala conosco, né? Eu lembro que eu já era músico da igreja, assalariado até para a igreja. Eu cheguei no gabinete do meu pastor, o apóstolo Gideão, saudoso apóstolo Gideão. Falei: ó, tô indo para Vitória. Ele falou: pô, muito bom. Se você escutou o Senhor, amém. Voltei no outro dia, né, para conversar com ele mais um pouco, e ele falou: quero te dar uma notícia, o seu salário tá cortado. Aí eu falei: ué, como assim? Tô indo fazer a obra. Ele falou assim: ó, tem uma coisa que você vai aprender, é o seguinte: Deus falou contigo, não falou comigo. Eita. Se Deus falou contigo, ele vai suprir você e vai falar comigo. A hora que ele falar comigo, eu volto a enviar o recurso para você. Meu Deus. Isso antes de ir, pastor. Caramba. Eu falei: meu Deus do céu, como é que... Eu não mais... A voz do Senhor foi tão forte, tão audível para mim, que eu não pensei duas vezes, fui para Vitória. Lá a gente começamos uma igreja, deu tudo certo. Voltei de Vitória com uma igreja lá pulsante, uma igreja que bom. Deixei uma igreja lá com uns 200 e poucos membros, quase 300 membros, depois de 7 anos de trabalho. E foi um tempo muito gostoso. Que legal. E junto com isso tem a composição também. Né? Eu sou cantor e compositor e comecei escrevendo. A primeira música minha a sair assim nas rádios, né, foi gravada pela Estela. A música chamada O Senhor é Bom. Aleluia! O Senhor é bom, aleluia. Aí depois a gente teve diversas outras músicas, Apenas um Toque. Apenas um Toque. Apenas um Toque. Essa aí tá famosíssima. Né? Essa música voltou, né, na trend depois de... Isso. Ixi, anos, né? Depois de 21 anos, essa música volta e assim, nessa trend aí a gente ficou muito feliz, né? Tem músicas também com a Fernanda Brum, né? Tenho. Apenas um Toque é da Fernanda. Lavar Teus Pés também, a Fernanda gravou. Decidi quebrar pra me refazer. Essa música é minha. Conhecida também. O Deserto é o meu lar, o instrumento é a minha voz, da Fernanda também. Show. Eu celebrarei do 4x1 e eu celebrarei Lembro. a glória do Rei. O Vento Sopra da Aline. Sopra em mim, vento do Espírito. Contigo eu quero ir, dentre outras, do Voices. Que legal, bastante canções aqui. Conseguiu fazer muita coisa, né? Sim. Eu tava conversando hoje com 2 pastores aqui e você tocou num ponto de você ouvir a voz de Deus, ir para a Vitória e tendo o seu salário cortado. E a gente estava pontuando que o grande desafio do pastor, da liderança cristã, é você se manter no lugar onde Deus te chamou para estar e ser. Sim. Então, eu penso que o grande desafio da vida cristã, nós pastores, é você não ceder à necessidade, mas ir pelo propósito. Porque quando você caminha pela necessidade, você anula o propósito. Com certeza. Né? Mas quando você caminha pelo propósito, Deus supra a necessidade. Certamente. E esse desafio hoje, eu acho que é algo que, se a gente não vigiar, né, de repente você poderia ter pensado: não, vai cortar meu salário, então eu não vou. Porque aí vai cortar a minha necessidade. E quando a gente deixa a necessidade gritar mais alto que o propósito, sim, né, foi o que Abraão fez, né? A pessoa se perde. Eu acho que hoje as pessoas estão muito preocupadas com o seu presente, né? Com aquilo que elas têm em volta, com a estrutura. E a Bíblia diz o seguinte, João 3,16, né? Deus amou o mundo. Então, primeiro, Deus não amou a igreja. Sim. Deus amou o mundo. E a gente ama mais a estrutura. Exato. A gente ama mais as coisas. A gente ama mais o que pode nos beneficiar do que o próprio propósito. Eu estava lendo esses dias sobre Jonas. Eu costumo dizer que a nossa geração não comprou uma passagem para o lugar errado. Nós compramos um barco. Eita. Então, tem uma geração que ela não comprou só uma passagem. Ela anda
de forma ilícita, fugindo da presença de Deus. Porque quando eu não quero um desafio, quando eu não quero ser provado, quando eu quero conforto, tudo que eu quero é viver longe da presença. Porque se a gente for viver a Bíblia, pastor, Abraão, o pai da fé, então quando ele é testado e aprovado, tem o ISO, né? De fé, o que Deus fala para ele? Sai. Sim. Sai da tua terra. Então, o desconforto faz parte do propósito. Sim. Então, se você não suporta o desconforto, se você... Porque assim, se você analisar e tentar fazer somente aquilo que você sabe fazer, você não sabe viver na presença de Deus. Vamos pensar Davi. O que Davi sabia fazer melhor? Tocar harpa. E o que ele foi ungido para fazer? Ser rei. Verdade. Então, primeiro ele começa tocando a harpa, mas o propósito era ser rei. Noé. Quem era Noé? Um grande agricultor. Foi fazer... Noé era um grande agricultor. O que ele sabia de fazer era mexer em terra. É verdade. O que Deus usou ele? Para ser carpinteiro. Engenheiro naval. Entenda? Então, assim, não é sobre o propósito. Não é sobre aquilo que você acha que sabe fazer. É sobre aquilo que Deus vai designar você para fazer no meio do caminho. O que você sabe fazer pode ser até um pontapé para as coisas começarem, assim como foi com o Davi. Começa ali tocando pro rei, vai acalmar o coração. Faz parte do rei, processo. faz parte, mas não tem a ver com o propósito. Então as pessoas elas se perdem muito porque elas querem tudo, é até uma dificuldade. Eu não gosto de usar essa frase, a nossa geração ou a outra geração, porque eu tô nessa geração, não morri. Então, a gente às vezes tira um pouco o pé de responsabilidade quando a gente usa essa frase. Mas nesse tempo, as pessoas querem tudo muito rápido. Sim, verdade. A geração fast Querem food que a gente tudo chama. muito rápido. Então, assim, como é que era para você ser um artista, para você ter uma canção? Quem empurrava você para ser um artista era os seus frutos. Então você começava a cantar na igreja, você começava a sair uma apresentação, você começava a receber os convites, você era provado no tempo, você era testado pelaquilo que você faz, cantava bem, e aí o pastor começa a te chamar. Aí então alguém pensava, pô, você precisa gravar um CD. Até chegar no nível da pessoa gravar um CD, ela passava, era muito tempo. Tinha todo um processo, né? Tinha um processo, e esse processo desse tempo de amadurecimento fazia com que as pessoas não assimilassem aquilo que queria, assimilassem que tipo de música que ela gostava de cantar, que era o propósito dela de fazer. Se você for colocar, né, aqui não é estendendo uma rede de julgamento, não. Sim. Mas é só para ampliar o nosso campo de sabedoria, entender o que nós temos que fazer. As pessoas hoje, se você perguntar, você canta o quê? Você é cantor de quê? Não tem mais gênero. Você é pentecostal? Você é pop? Você é o quê? As pessoas não sabem. A gente só tem uma música hoje. Só tem uma música porque as pessoas não conseguem mais viver, não conseguem mais ter tempo de amadurecer para entender o seu propósito. Entende? Por isso que é muito infelizmente, tem muita gente boa, mas que tem de gente boa, com que certeza. tem de musicalidade, que tem de música rico, boa na né? igreja. Hoje nós cantamos muito mais o reino, muito mais. As músicas são extremamente bíblicas, mas se você for cantar uma música que estourou em janeiro do ano passado, você não consegue acompanhar. Você não sabe mais qual foi o hit. Já mudou de 3 meses atrás. É muito rápido. Tá tudo muito... É muita velocidade. Mas você acha que isso tem a ver com essa performance de hoje? Porque a impressão que a gente tem... eu não sou músico, por isso eu tô te perguntando também. A impressão que nós temos hoje é que algumas igrejas, elas, abre aspas, estão interessadas em mostrar performance. Sim. E você acha ou pensa que isso pode ter atrapalhado esse processo de construção musical
na adoração, porque eu aproveito para te perguntar, por exemplo, eu já ouvi alguns compositores antigos, e poderia citar alguns deles aqui, como o próprio Azaf, Ademar. Eu tive ano passado em um congresso em BH, onde o Ademar estava, e ele falou das experiências que ele vivia para compor uma música, né? Sim, sim, E sim. hoje se tornou tudo muito comercial, Sim, né? Você está em busca do resultado, e não do fruto. sim. Então, assim, o que me dá like é o que eu quero, o que me É. traz seguidores é o Ó, que eu quero. Então, assim, como é que surgem as suas inspirações, por exemplo? então, respondendo o senhor primeiro em relação à igreja e a questão dessa igreja midiática, né? Eu estava ontem até na igreja ouvindo um grande amigo nosso, um dos mentores do meu ministério, que é o pastor Livingston Farias, que é compositor de centenas de músicas, e a gente compartilhava de uma ideia nos bastidores, depois ele pregou e falou, primeiro que o sentido da igreja, nós somos uma igreja evangélica, nós estamos perdendo o sentido da palavra evangélica, porque é uma igreja que não evangeliza. Nós estamos mais nos tornando anfiteatros. Nós não temos mais os impactos de evangelismo, nós não estamos mais preocupados em sair e trazer a pessoa. Nós temos, eu falo nós porque eu sou um pastor Sim, de uma sim. igreja também, e assim, as pessoas estão mais migrando, é mais um aquário. O aquário que tiver mais bonito, o peixe fica. Entendi. Então, é muito preocupante. Eu estava ontem não, hoje é segunda, então eu estava num luau, né, da nossa igreja com a juventude, e a gente estava ali no luau e comunicando ali o reino, tocando. Daqui a pouquinho chegou uma pessoa e falou: rapaz, poxa, vocês vão fazer uma oferenda aqui? Aí eu falei: não, nós não vamos fazer uma oferenda, não. Nós estamos aqui para adorar o Senhor. Ai, então vocês são evangélicos? Poxa, que bom que vocês estão aqui. É porque, assim, o pessoal do candomblé, das outras raízes africanas, eles vêm aqui direto. Então, já existia tipo assim, um cara que ele quis me dizer: ó, a igreja não vem. Que legal que vocês Você é estão aqui. ocupado por outros segmentos, Outro mas segmento. E aí, o importante é que depois veio um rapaz que foi um presbítero, morador de rua, e aí ele começou a conversar comigo e falou: poxa, a igreja veio até que saiu das quatro paredes. A importância e como isso afetou a vida daquele cara naquele momento. Ele começou a falar comigo, mas na verdade ele começou a ser usado para falar comigo. Falou: você estava ali cantando, e eu sentia você iluminado e tal, você é um homem de Deus. E eu tô ouvindo o que ele está dizendo e tô assim, entendendo que Deus queria falar comigo. E até enquanto Deus estava querendo falar comigo, eu fiquei quieto. De repente, ele fala: ó, eu falo para ele: pô, não faz sentido você vir até aqui, ser usado e de repente não voltar para Jesus. Nós estamos aqui por conta de você. E ele foi lá: você quer se converter, você quer aceitar Jesus, você quer fazer um voto de andar com ele? Ele falou: poxa, mas eu moro na rua, cara. Não tenho perspectiva nenhuma. Eu falei: não, você mora na rua até hoje. Você pode ter encontrado Jesus de uma forma linda aqui agora. E pode ser a última noite que você vai morar. Se eu não acreditar nisso, eu não acredito em Deus. Você quer tomar essa atitude? Você acredita que Deus pode mudar você? Quero. Ele foi lá, se rendeu ao Senhor, nós oramos por ele, abençoamos a vida dele e Legal. ele se converteu ali naquele momento. Então, quer dizer, a igreja saiu para afetar. Isso é uma coisa que me preocupa, né? Eu sou muito, eu ia falar que sou filho, mas não sou filho, sou irmão de missionário, que meu pai faleceu muito cedo, a minha irmã pegou muito esse lugar de uma autoridade, minha irmã é missionária, então não ir para a rua, não falar de Deus, não fazer evangelismo, para mim é muito sério. não apresentar Jesus às pessoas. Não né? apresentar Jesus, não ver numa reunião, num lugar, num shopping, na escola, em algum lugar as pessoas serem afetadas pelo meu comportamento. Isso é muito grave, né? Então isso quer dizer que a igreja não está cumprindo, né? Não está cumprindo o seu papel para esse tempo. Não todas, mas algumas. Em relação à inspiração,
assim, as músicas, elas nascem de diversos momentos. E assim, exemplo, Deixar a Lágrima Rolar. Deixar a Lágrima Rolar, eu tava em casa e passando um tempo muito difícil e não consegui escrever. Não consegui escrever aquilo que realmente estava no meu coração. Então eu tinha poemas, eu tinha um formato para falar. Então a minha conversa com Deus é, poxa, eu tenho tanta coisa para dizer. Eu comecei assim. Eu tenho tantas coisas para dizer. Tenho tantos versos para escrever. Porque assim, na verdade era um desabafo. Eu tenho coisas, eu tenho versos. Mas na verdade a música eu queria ir pro final. O refrão era, eu só queria levantar. Eu queria que não precisasse de tudo isso, sabe? Eu queria que não precisasse de tudo isso pra me chegar. Eu só queria levantar as minhas mãos e adorar, deixar a lágrima. Eu só queria chorar. Caramba. Então ficou aquilo ali, um refrão pequeno. Depois eu até terminei a música com um grande amigo meu, com o pastor Emerson Pinheiro, que é o esposo da Fernanda, né? Mas eu não queria ter aquele protocolo. Entendi. Então, e essa música me ensinou. Você não precisa do protocolo. Até que saiu a música, saiu a forma de eu falar com Deus, né? Que era aquela forma ali, mas ela tem que ter uma inspiração, tem um tempo. Essa música demorou tempos até ela ser gravada. Essa música entrou no meu repertório depois de um tempo. Essa música... A Bruna Carla grava um CD e a Bruna perde um filho. Quando ela perde um filho, o Emerson vai na casa dela para visitá-la. E aí, chegando lá, ele senta no piano e toca essa música. E canta. Eu só queria levantar as minhas mãos e adorar. Era tudo que ela queria falar. Então ela começa a chorar. Meu Deus. O Bruno começa a chorar, então eles me ligam. Cara, a gente precisa gravar essa música. Tira essa música do teu repertório aí. E eu falei falei, cara, lógico, que legal, tudo bem, cara. você pode gravar. E aí depois a música não ia ser gravada. Olha só a luta, hein? O CD tava pronto. E aí a gravadora não queria que a música entrasse. E teve uma briga pra entrar. Depois que entrou, a música não era música de trabalho. Então assim, tocou uma, tocou duas... Depois tocou a terceira música e aí o CD virou assim. Então, assim, é uma série de experiências que, infelizmente ou felizmente, eu não sei o que as pessoas que estão nos ouvindo buscam, elas não vão ter. Porque o que se colocou agora? Ó, é single. Vamos de single. Então, eu não faço mais um projeto de 10 músicas. Tudo bem, eu respeito, a gente tem que se adequar ao tempo. Sim. Não é uma crítica ao tempo, não, mas são dinâmicas, é muito mais fácil. Então vamos lá, vamos de single. Então eu faço um single, toco. Deu errado? Eu vou com outro single. Deu errado? Eu vou com outro single. Vai com outro. É um navio para longe da presença. Entendi. Se esse cara Porque não tiver... você vive do resultado. Se esse cara não estiver cantando o que Deus mandou ele cantar, se ele não estiver diante de pessoas que estão direcionadas para levar ele para a presença de Deus, foi muito fácil Jonas fugir da presença. Uma coisa que ele achava que era simples. Verdade. E foi muito rápido para ele fugir da presença, não. Da presença é impossível fugir. Ele fugiu do propósito. Se afastando do propósito. Ele chega, quando ele chega para perto dos barcos, já encontra a passagem. Não tem dificuldade nenhuma. Passagem está lá. Tinha dinheiro. Porque assim, existe um investimento do inferno para os músicos, os pastores saírem da presença. Existe um investimento. Verdade. Existe um investimento, né, de encantamento que as pessoas acham que encontraram. O sucesso não é o propósito. Muitas das vezes, o propósito nem vai dar sucesso. Verdade. Então, será que nós estamos dispostos a ouvir isso, a obedecer, a silenciar a nossa voz? Porque nós fomos acostumados, falando aqui muito sobre Jonas, porque é uma história que... mexe contigo, né? Mexe comigo porque, ludicamente, nós fomos ensinados como criança, Jonas na baleia, na barriga do peixinho, do grande peixe. A EBF, a Escola Dominical, catequizou a gente como se fosse uma história linda.
Se perguntar para as pessoas da minha geração, Jonas, difícil você encontrar. As pessoas não se ligam na história de Jonas. Jonas tem muito a ver com o nosso tempo. Sim. Por quê? Nós compramos, ele comprou uma passagem, eu costumo dizer que nós compramos um barco, nós estamos indo, fugindo da presença. E Deus fala com Jonas, olha só, eu quero que você entregue a palavra para essa cidade. Eu não estou falando que você precisa ir para ali, que você precisa ir em outro lugar. A mensagem tem que ser entregue lá. Sim. E Deus não avaliou o comportamento daquela cidade. Deus mandou entregar a mensagem. Vai lá e entrega a cidade. E ele já imaginando, ele nem estava imaginando que a cidade ia receber um arrependimento, não. Ele só achava que a cidade não merecia. A cidade não merece. Ele foi a palavra. Exclusivista, né? Então, assim, se formos analisar, existe comportamento de pessoas, de líderes, de cantores, de pastores. Eu não vou ali naquela programação. É verdade. Eu não vou naquela igreja. Eu preciso de uma oferta Y para chegar até lá. Isso não é um navio. É verdade. Meu navio não cabe no teu porto. A palavra que Deus me deu não cabe para aqui, para Petrópolis. Eu não consigo chegar aqui. Meu navio é muito grande. É um cruzeiro que não tem porto pra receber. Não tem como ancorar esse navio. Eu só posso em alguns lugares, eu só vou em lugares que eu escolho ir. Isso não é fugir da presença? Aí você tá perdido, porque se você vai para onde quer, não para onde Deus quer te levar. Não é só fugir da presença, é fugir do propósito. E tem pessoas que estão com encantamento, tem ministérios que estão com encantamento tão profundos que eles já não conseguem se livrar da condição de direcionar para onde está indo. Acho muito bonita a pessoa que sabe o tempo todo para onde está indo. Sem ter uma intervenção de Deus. Poxa, que legal, hein? Deus não mandou você, Deus não bloqueou você, Deus não falou para você mudar, você tem uma direção. Parece que o fulano, ele só consegue, né? Deus só consegue. E aqui vai uma crítica, que agora é uma crítica mesmo. O cara só consegue em portos ou igrejas que conseguem dar ele aí 10 mil. Senão eu não consigo entregar essa mensagem. Virou um produto, né? E como que termina Jonas? Jonas termina desolado por conta de que a palavra do Senhor afetou e quebrantou o povo. O cara tá tão determinado em não fazer a vontade de Deus, que ele fala, olha só, me mata. Além dele cometer, o Jonas foi se suicidar. Pediu a morte. A história é bonita, mas a história é bonita. Ele pediu a morte depois que sai da baleia, mas ele pede a morte também quando se joga no mar, porque ele não imaginava que o peixe ia comer ele, não. Vem com essa história. A história foi nos ensinada de forma lúdica, mas Jonas, quando fala, me joga no mar, seguinte, não quero a presença, não vou fazer. Não vou cumprir esse chamado. Estou definido, o mar tá revolto, me joga no mar. Me joga no mar que eu quero morrer. Tipo, para o palco que eu quero descer, né? Não quero fazer. Então, depois que ele é copilado pela presença e que Deus fala, não tem saída para você, você vai falar. Depois disso, tudo bem. Você vai falar. Então ele pega, é jogado, o peixe aproxima ele do lugar onde ele deveria ter comprado a passagem. Ele prega a palavra e prega andando sem dar papo para ninguém. Mas a palavra de Deus, a semente ficou. Sim. E aí o povo arrepende. Aí ele fica desesperado. Fala, poxa, Jesus, como é que você vai? Você tem coragem de curar, de salvar, de libertar um povo desse? Era um povo cruel, né? Um povo cruel. E assim, se a gente for analisar historicamente, ele podia ter os seus motivos, né? Os seus motivos. Ele tinha os seus motivos para ter o coração duro. Mas nada é mais importante do que levar a mensagem. Sim. Então, assim, o meu conforto, ele fica de lado, né? Os meus achismos têm que ficar de lado diante da manifestação. Que vai prevalecer a nossa renúncia. A gente precisa
renunciar. A gente precisa entender que o evangelho do Senhor, ele é renúncia. O bispo JB costuma dizer, às vezes, que tem situações que Deus vai te tirar de lugares e te colocar em lugares, porque no lugar onde você está, o que você tem é dinheiro. E às vezes o lugar da tua bênção é onde não tem o dinheiro. Sim, é onde não tem o recurso. E a gente olha para a Bíblia, a gente vai ver isso na vida de tantos personagens, né? Você falou da questão de Jonas, eu lembrei aqui de Paulo em Atos, quando ele quer ir para um lugar e Deus fala, não, tu não vai para esse lugar, Deus dá uma visão. Paulo entende, eu fui impedido. Impedido pelo Espírito Santo. Quem anda pelo Espírito, exatamente. Ele diz, eu fui impedido pelo Espírito Santo de ir para onde eu queria. Então ele não vai para onde quer, ele vai para onde Qual a diferença de quem anda no Espírito e de quem compra passagem? Porque quem anda no Espírito discerne as coisas do Espírito. Deus não me quer ali. Exatamente. Vou mudar aqui. E aí ele não foi para onde queria, porque o desejo dele era um, mas a vontade de Deus era outra. Então, assim, o que prevalece não é o meu desejo, a vontade de Deus, né? Exatamente. Isso aí é muito lindo, porque se nós tivermos essa consciência de que nós não somos dono da razão, que as coisas vão dar errado, né, que as coisas não vão ser 100% como nós queremos. Exemplo, eu dei o exemplo de deixar a lágrima rolar, mas o exemplo de apenas um toque foi totalmente diferente. Apenas um toque, eu estava no lugar certo, na hora certa e no estúdio certo. Eu estava no estúdio da Fernanda, o Emerson ficava no andar de baixo, eu estava no escritório dela, o estúdio era embaixo, e eu estava conversando com a secretária dela, que é muito minha amiga até hoje, que é a Ana Paula. E uma conversa informal, a Ana Paula fala, não sei o que, apenas um toque. Aí eu falei, pô, apenas um toque da música. Ela, pô, negão, da música mesmo. Fechei a porta e fui para encontrar o Emerson. Quando eu fecho a porta do tempo de um andar para o outro, eu escrevo a música. Com olhar apaixonado, quero lhe dizer palavras, expresso a vontade do meu coração. E você não Quando eu desço a escada... Não toco. Agora, uma pergunta. Uma pergunta de quem é ignorante. Sim. É comum quem não toca compor? Não é muito, não. Eu hoje... Eu tô pensando aqui... Eu hoje, essas músicas que eu te falei, não fiz com violão. Hoje eu faço 3 notas ali, meu tecladista vai falar, meu Deus do céu, não fala isso, que aquilo é nota. Eu faço 2 pestanazinhas, que eu faço algumas canções, aquilo ali. Até hoje, até meu filho já toca mais que eu, daqui a pouquinho de 7 anos tá tocando mais, que eu fiquei naquelas 2. Então não é comum. Mas pra você entender que a música, ela desceu e as pessoas acham, onde você tava, em que monte que você fez essa música? Eu tava em monte nenhum. Você já recebeu alguma inspiração no banheiro? Eu tava muito. Aí, banheiro é o lugar da canção. É o lugar que nasce. É mesmo, cara. Então, assim, essa música mesmo, lugar improvável. Tá ali, desci a escada. Apenas um toque. Quando desci, falei, Emerson, fiz uma música. Ele mesmo fez. Canta aí. Cantei. Falou, essa música foi onde vai gravar. E quando vem, a letra entra e não sai mais. Tudo, a harmonia. Caramba. Hoje eu tô mais velho, né? Mais coroa, já esqueço algumas coisas, mas... Poxa, que legal. Mas assim, geralmente a música, a harmonia, ela vem tudo... Tem música que ela vem até já com arranjo, já sei o que eu vou... isso, cara? Já sei o que eu vou fazer, já sei o que eu quero na guitarra, já sei o que eu quero no teclado. Poxa, que legal, cara. Sim. Eu conversando com esse amigo mentor, que é o Livingston, ele falou, olha só, cara... Não aprende nada. Ele fala a mim que o teu negócio é não tocar nada, entendeu? Se você tocar, tu vai atrapalhar. É a forma lúdica dele falar comigo. Ele fala, mas se você tocar, acho que você vai atrapalhar, então não aprende nada, não. Então fiquei com as minhas 2 notinhas até hoje. Uma pestana pra cá, uma pestana pra lá. E as outras músicas, elas nascem. Quando Deus escolhe alguém para dar essa graça e essa unção, né? Aí as coisas se tornam inexplicáveis e tem coisa que não é para entender, né? Não dá para entender, não. Realmente. Tem coisas que... Porque era difícil, pastor. Deixa eu te explicar. Como é que é feito a reunião de repertório, né, da gravadora? Vamos supor, da gravadora que eu fui compositor por muitos anos, que foi a MK. Você tem ali centenas de músicas. Anderson Freire, Livingston Farias, música do Emerson. O Livingston toca tudo, né? Teclado, baixo. Você tocou pro Ivanilson? O Livingston tocou, acho que pro Ivanilson no tempo, mas o Livingston foi meu amigo, cara. O Livingston, vou falar aqui um pouquinho do Livingston aqui, pra você entender. O Livingston é autor de Alfa e Ômega.
O Alfa, Ômega. Ômega, Cristo, Filho. O Livre-se Autor de África, Poxa, da legal, Fernanda. cara. O Livre-se tem centenas de É porque centenas tu falou o nome, eu de lembrei canção. que Não, é uma Vinícius outra tinha um pessoa mundo. que você precisa trazer. É, né? História para dar de Poxa, que pra legal. meta, assim. Então, o que acontece? A gente precisa entender assim, esse caminho, né, da canção, da harmonia, e a gente precisa. Eu hoje não toco o instrumento harmônico e tô E como é que era essa seleção da confortável com MK, isso. por exemplo? Sim, eu tava falando da seleção, me perdi aqui. Centenas de músicos, os compositores, e eles mandavam a música. Como que eles mandavam a música? Todo mundo toca. Então todo mundo mandava a música já com violão, com back vocal. O Anderson Freire, então, um abraço, meu amigo Anderson, se você estiver vendo esse podcast, eu vou te marcar lá pra você Vai, ver. marca, vai ser top. O Anderson Freire começou a mandar uns negócios pra MK, que era tipo um disco, cara. O cara já mandava com arranjo, as irmãs dele cantando. Era bandajão, era desnecessário, Anderson, o que você fazia. Então, assim, um negócio produzido e a música, e o Emerson, os caras me pedindo música. E eu, qual era a minha estratégia? Eu não mandava. Eu só mandava aos 45 do segundo tempo. Eu ficava aí. Já provou? Não, falta 3. Falta 2. Eu confiava naquilo, no meu taco. Né? Qual era o meu taco, pastor? Pegava daqui. Agora o celular por um bom tempo, mas era o radinho, gravava, pack. Voz e mandava. É mesmo? Esperava. Eu falava, cara, não é possível. O Emerson, às vezes, eu falava, cara, tua música entrou. Mas, cara, pô, cara de pau você, né, bicho? Né? Vai pra um estúdio, cara. Manda alguém tocar isso, cara. Falava, não, cara, não precisa não. Então, assim, a música, na maioria, 80% das minhas músicas entraram nos repertórios. É mesmo? Voz e voz. Bom, então a MK fazia essa seleção. E vou te falar, a seleção. E era uma concorrência grande, de então, repertório, né? eu vou te falar que era 100 músicas, né? Meu Deus. Pra escolher 10, 11. Caramba. Às vezes até mais. Às vezes Poxa, até mais. então assim, era uma fila, né? Uma fila, assim, O pessoal ficava fazendo uma figa santa pra... pra entrar e você ficava ali. E outra coisa, você botava ali a música e esperava a música começar a ser produzida. Aí a música é produzida, demora mais 3 meses. Depois de 3 meses, toca na rádio. Ixi, pra você esperar esse negócio do resultado do direito autoral pra chegar né? quase um ano, você... E Depois como da é que música. funciona essa questão do direito autoral? Por exemplo, alguém pegou tua música, tá cantando em algum lugar. Então, hoje eu tenho uma associação, né? Ah, E eu atualizo meu repertório com a associação, entendeu? Mando as músicas, mando o título, mando alguma coisa, a música gravada, tanto faz, voz e violão, ou só a harmonia pra eles. E eles deixam lá um registro. E aí, quando essa música, eu mando o ISRC da canção, então essa música ela fica no radar digital, né, a gravadora. Faço um contato com a gravadora, é o cantor que fez, que grava a música, eu recebo o fonográfico, né? Hoje, na verdade, é tudo digital, né? Então, assim, hoje mudou muito, né? a gente apanha, a associação recolhe das rádios, e assim a gravadora paga você a parte do digital. Então, quanto mais tocada a música, Sim. entendeu? Mais recursos pra me comprar o Chocolate do chocolate menino, né? Comprar o joguinho do PlayStation, né? PlayStation, exatamente. Essa parada aí. Isso aí. E hoje você tá em Irajá, congrega em Irajá mesmo. Não, hoje eu moro em Irajá e congrego e pastoreio na Tijuca. Na Tijuca. Eu sou pastor da Igreja Nazareno da Tijuca. Tô da Nazareno, cara. Isso, Legal. pastor Nazareno. Tem um pastor colega da Nazareno, Eu pastor Alan. tô há pouco tempo na Tijuca. Eu vou te explicar um pouco como foi a vida ministerial. Eu passei a maior parte do tempo na Batista Nova Ebenésia, que é em Vicente Carvalho, que foi a igreja do Emerson, da Fernanda. Nós fomos consagrados no mesmo tempo ali. Fiquei ali na Batista uns 44, acho que uns 15, 20 anos, né? Bastante Depois tempo, mais ou menos isso. Depois eu fui junto com o Emerson para auxiliá-lo, né, na IPAM, que ele começou a IPAM. Sim. Então eu No fui Recreio, pra na Barra, né? Na Barra. Na Barra. Fiquei 3 anos com ele lá, mas muito distante da minha casa. E aí acabou que a gente não essa correria de voltar, né? A linha amarela. Cansativo, né? Tal. Aí eu fui para uma igreja
ali perto da minha casa, um lugar para Deus. E aí eu tive essa parada que foi do escritório, né? Que eu te falei. Fui abrir um escritório, fui trabalhar gerenciar um escritório grande da parte financeira e carros alienados e tal. Então eu fiquei esses 3 anos aí tomado muito pelo trabalho. Eu queria também ter essa experiência, né? De viver, a gente chama de secular, né? De viver um pouco num trabalho secular. Nunca tinha trabalhado, todas as minhas experiências foram dentro Sempre da no igreja. meio evangélico, né? Sim, tive escritório, né? De assessoria, de produção, fiz a agenda do Samuel Messias, Eli Soares, essa galera toda. Tive um escritório muito grande no Rio. Marquês Gomes. Então a gente caminhou muito. Então tem uma hora que a gente deu uma cansada assim da viagem, né? Muito cansativo, né? Meu filho mesmo, o Luca, eu perdi muitas coisas, muitas festas dele, porque muita viagem, né? muita estrada. Agenda, essas coisas, né? Assim a pessoa às vezes vê vê o pessoal postando, né? O aeroporto é bonito só para viagem de férias, né? Você começa a viajar 4 vezes por semana, né? Que você vai ver aí. Vai com dó para lá, né? Nossa, você sai de casa já mesmo. pensando vai pro norte, você sabe que vai ser 8, 7, 10 horas né, na estrada, depois você sai do aeroporto, pega a van, vai para mais um canto. Era uma correria assim. Fica cansativo. Muito bom, mas tem uma hora que você cansa. Eu defini que tinha que dar uma parada. Eu dei uma parada e agora a gente tá voltando nesse tempo aí, graças a Deus. Aí hoje tá lá na Tijuca. Tô pastoreando junto com o pastor Judson Lena. Estamos em uma igreja que está em crescimento, avançando. É uma igreja assim forte, uma igreja muito forte, uma base doutrinária muito sim, concisa, teologicamente é uma igreja muito séria também. Eu acompanho alguns pastores da Nazareno de São Paulo. Tem um colega que é pastor da Nazareno em Padre Miguel, o pastor Alain. Sim. Né? E assim, eu já fui em alguns eventos onde tinham pastores da Nazareno ministrando, palestrando. É uma igreja muito séria, muito... Igreja séria, verdade. Uma base doutrinária muito forte, muito legal. Né? E como é que é a sua percepção? Você falou muito sobre a questão da geração, desse tempo, né? E assim, qual é a receita, entre aspas? A gente sabe que o evangelho é o poder de Deus que pode mudar o ser humano e tem poder para fazer isso. Sim. Mas como é que você enxerga essa igreja de hoje? E o que você pensa que pode mudar? Porque a gente hoje vê que estão surgindo muitas novas igrejas. Eu acho que muito por conta das pessoas não quererem mais ser refém do sistema que às vezes mais aprisiona do que liberta. E a gente fica sempre pensando, inclusive, no que fez Martinho Lutero, né, no século XVI, porque a intenção de Lutero não era sair da igreja, era fazer com que a igreja voltasse aos rudimentos da fé, voltasse às suas origens, voltasse àquilo que Deus havia estabelecido para a igreja no início da igreja primitiva. Sim. E a gente vê hoje que a gente, vez ou outra, precisa voltar para isso, né? A gente precisa voltar para o lugar da mesa, para o lugar da comunhão, para o lugar do relacionamento com Deus. Sim. Porque eu penso que por essa questão da performance, do glamour, de ser uma igreja midiática, a gente acaba se perdendo. Não que isso não seja importante, não deva ser usado. Eu costumo dizer que toda ferramenta ela é uma ferramenta importante desde que ela seja somente uma ferramenta. Mas ela não ocupe o lugar principal, que é a glória de Deus, a unção de Deus, a graça de Deus, porque somos quem somos, porque Deus é que faz. Sim. Né? Quando o profeta Ezequiel vai para o Vale dos Ossos Secos, ele profetiza, mas quem faz é Deus. Né? Tanto é que Deus pergunta, pode? Ele é o Senhor que sabe. Então, nosso papel é profetizar, mas quem realiza é Deus. Sim. Então, como é que você consegue navegar nesse campo hoje, né? Nessas águas do evangelho como está hoje no Brasil, que é a nossa realidade, o Rio de Janeiro, e se você fosse dar uma palavra hoje para mudar isso, o que você falaria para gente? Então, eu tive um tempo agora com um mentor, né, que eu voltei a ter algumas reuniões com ele, que é o
pastor Bené Gomes, né? Bené. Então, ele me falou uma coisa que ficou gravada no meu coração, assim, que eu acredito que é uma bússola para esse tempo. Ele falou que há muitos anos atrás ele me fez uma pergunta, a mesma pergunta que o Espírito fez para ele. Você quer alcançar 1 milhão de celulares ou 1 milhão de vidas? Você quer alcançar 100 smartphones ou 100 vidas? E aí, o discipulado que ele faz é um pouco bem interessante, né? Ele solta umas perguntas assim. E é aquelas coisas de monge, né? Que você tem que parar para responder. Eu falei, como é que se fala nesse tempo, né? Como é que eu respondo a ele nesse tempo? Ele falou assim, porque o celular acabou a bateria, acabou a conexão com você. E a vida, ela tem um sentimento, tem... O que você quer ser? Que legado que você quer deixar? Um legado digital ou um legado humano? Como você quer ser reconhecido, Crânio? Como uma pessoa que manda muitas mensagens positivas para as pessoas, ou uma pessoa que é acessível? Então, se eu pudesse trazer um recado para essa igreja, nós temos que ser uma igreja mais humana. Jesus, quando chega em Gadara, ele encontra um homem extremamente endemoniado. E as reações desse homem é a seguinte: ele anda algemado, ele se corta e ele anda sem roupa. A estrutura desse homem é uma estrutura que nenhuma pessoa conseguiu resolver. Quando Jesus chega na cidade, ele não vai até o demônio. O primeiro recado que eu dou para essa igreja é: a igreja que é do Senhor, o demônio pede permissão para ela. Eles são repreendidos. Não existe mais possessão na igreja. Não existe mais libertação na igreja. As pessoas não caem mais demoniadas. Você não vê mais isso. Então, o primeiro resultado de uma igreja que é do Senhor é uma igreja que é ávida em libertar. Então ele vem, ele fala: pô, o que você está fazendo aqui, cara? Pô, não é chegada a minha hora. Pô, não é meu time. Eu vim aqui para atormentar esse lugar. Eu tenho um compromisso de ser endemoniado. Pois bem, enfim. Quando esse homem ele é liberto, aí vem uma outra reação, e eu vou responder ao senhor, que é a reação dessa igreja hoje. Gadareno está limpo, sem algemas e em sã consciência. Enquanto ele está endemoniado, a cidade não quer expulsá-lo. Quando ele se torna um homem de Deus, que representa o Senhor, a primeira estrutura de sentimento que ele tem na cidade é uma exposição. A igreja que é do Senhor é a igreja que confronta. Ela se expõe, né? É uma igreja que se expõe. Se expõe para curar. É uma igreja que faz a diferença. É uma igreja que traz uma mudança legítima, tão legítima que, ao estar limpo, saudável... Por que eu tô fazendo aqui? Não, sou saudável. Tô limpo. Fica à vontade. Tô separado. Então ele é expulso. E o interessante é entender, pastor, o porquê que ele é expulso. Ele é expulso porque tá limpo. Então, nós temos que entender que, como igreja, é esse tipo de reação que nós temos que provocar dentro de um lugar. O inimigo se sentir acuado. E o mais interessante, que eu entendo em Gadareno, que eu vejo em Gadareno, quando o Gadareno é expulso da cidade,
Qual a primeira sensação, qual é a primeira atitude que ele toma? Ele vai até Jesus. Jesus está saindo com o seu barco. E qual é o sentimento de Gadareno? O Gadareno imagina que a única chance que ele tem é entrar no barco que Jesus está indo. Porque ele está sendo expulso da sua cidade. Das pessoas que entre parênteses, ele conhecia. E aí Jesus fala para ele assim, ó, aí vai o desconforto. A igreja tem que se sentir desconfortável. Jesus fala, Gadareno, faz o seguinte, volta para os seus. Porque não tem sentido eu fazer o que fiz na sua vida e você... Não tem sentido eu libertar você para você andar comigo. Para a igreja de hoje faria sentido. Quem não quer andar com Gadareno? Gadareno faz mídia. Gadareno entra, lota a casa. Gadareno lota a campanha. Olha o que Deus fez na vida Gadareno, Jesus e o Gadareno. Jesus e o Gadareno, fala aí, canta teu testemunho, Gadareno, que eu vou levantar a mão. Só que o evangelho, ele não se importa com a estrutura do milagre, mas sim em fazer o milagre. Gadareno volta. Aonde que é o lugar do Gadareno? Em Gadara. Foi o que a mulher samaritana fez, né? Então, assim, eu acho isso muito interessante, porque assim, nós temos que até escolher as pessoas que estão andando conosco, sabe, pastor? O tempo, quando a igreja entende que nem todo mundo vai andar no nosso barco, entendeu? A igreja não é a igreja que libera, é a igreja que avança, é a igreja que fala, vai pra ali. Não é a igreja que enche. Não é a igreja que enche, é a igreja que multiplica. É a igreja que prepara e envia. Não é a igreja cheia. Não é a igreja cheia de pessoas, é cheia de propósito. Sim. Entendeu? É missional, é a igreja que envia, é que pontua, é que fala, vai ali, vai aqui, fica aqui, você fica, você vai. Então, depois de um tempo, 10 cidades são afetadas pelo testemunho de um desconforto. Então, é muito melhor ser viver no desconforto. Imagina esse não. Você fica imaginando. Eu quero imaginar, não tenho como mencionar o não de Jesus para o Gadareno. Não tem. Porque tudo que ele via de positivo estava em Jesus. É verdade. A referência dele. A referência dele de expectativa, perspectiva, futuro, graça, luz, sabedoria, limpeza, tudo, higiene, libertação, tava tudo ali. Jesus fala para ele assim, olha só, não é. Então assim, nós precisamos ser a igreja que causa esse desconforto. Então, lhe respondendo, nós precisamos ser mais intencionais e missionais. Né? Eu lembro de tu falando aí, eu lembrei de João capítulo 4, né, que Jesus para com a mulher samaritana no poço. Sim. E o interessante é o que a mulher fez, os discípulos não haviam feito ainda. Jesus manda os discípulos comprarem comida, uma cidade onde eles não se davam bem com os judeus, havia uma rivalidade entre os samaritanos e os judeus. A mulher, quando tem um encontro com Cristo, que Jesus fala para ela que ele era a água que ela precisava, qual é a atitude daquela mulher? Ela vai na cidade e ela é missionária. Ela fala, ó, ele mudou a minha vida, vamos. E ela leva todo mundo para Jesus. Você vê que ela era bem relacionada, né? Ela levou todo mundo para Jesus porque viram a transformação dela. Porque não tem maior marca. E às vezes o lugar que você tá é o teu púlpito, cara. Não tem, olha só, não tem maior marca de você libertar um endemoniado. Não tem. Vai no prostíbulo, pega a mais perturbada, fala de Jesus para ela. Fala pro bandido, pro pior que tem aí. Não. Esses caras serão luz. Então, assim, nós perdemos um pouco da nossa referência. Não é que nem todo mundo tem esse viés, né? Esse viés, lógico. Mas a igreja precisa ser. O ID, ele é intencional. A igreja precisa ser intencional nas suas músicas, nas suas palavras. Então, vamos supor, uma dificuldade que a igreja de hoje tem. Você entra numa igreja hoje e não tem apelo. Não tem apelo. Você vê o cara faz o culto, a gente canta, dança, se alegra, a gente mesmo chora, a gente mesmo se aconselha, a gente mesmo se abraça, mas não tem apelo. Quer dizer, o propósito da missão de ganhar, porque nós estamos tão cegos por ser aquário, a gente não consegue mais ser rio.
A gente tá tão... A gente O tá rio tão... flui, né? a gente tá tão ávido aquário por não, ser né? poço, É, que a gente não quer mais ser fonte. verdade. Então é muito fácil. O poço, ele tem um lugar. O poço, ele carrega um nome. O poço, ele abriga pessoas. O poço, ele é confortável. O poço, ele tem a sua geografia. O rio não. O rio passa. E flui, Flui. Passa por lugares ruins, passa por lugares bons. mas pode transformar os lugares onde passa. É afetado por poluição. E aí vai. Mas Deus nos chamou para ser rio, para ser fonte. verdade. Então, assim, nós precisamos ser intencional. Eu falei disso, eu fiz uma postagem acho que foi ontem, né? Eu fiz uma postagem, tava vendo um documentário de uma cantora extremamente profana no Netflix. Eu não imaginava nunca que eu ia ter um insight vendo aquilo ali. Mas vi, porque eu gosto muito de documentário. E quando você assiste com uma lupa ali, de Filtrando, entender, né? de filtrar, eu fiquei perturbado. Eu falei, cara, essa garota, mulher é obstinada. Ela é focada, essa mulher vai encontrar Jesus. Já foi em todas as religiões. Tá ali à procura, em busca. Eu falei, essa mulher vai encontrar Jesus. E assim, teve uma hora que eu falei, parei assim, pastor, sabe? E falei, nossa, eu conheço dezenas de amigos que estão ricos, né? Que tem suas músicas tocadas, tem muitos likes. E assim, o meu insight e a minha preocupação não foi com meus amigos, foi comigo. E eu comecei a pensar, e falei, cara, a gente tem tantas pessoas aí bombadas, mas se o senhor for procurar assim, se o senhor tiver na tua igreja e falar assim, eu quero colocar aqui por detrás da nossa câmera aqui, né, tem ministros, né, pessoas que estão nos ouvindo, tem gente que trabalha na produção aqui que são músicos. Se você falar assim, eu quero mandar o meu músico agora para receber algo de Deus, bota na internet, procura um congresso, procura uma escola de música de adoração, procura, vai ter dificuldade. Por quê? Nós estamos indo sem se comprometer com a manutenção. Entendi. Então a pessoa vai, canta, repete o que canta. E aí vem uma outra galera que entendeu que é bom repetir. Então Fica nesse ciclo. é uma geração de papagaios, não de profetas. Eita. Nós estamos nos tornando uma geração de papagaios. Porque repetir ficou bom, né? Repetir ficou bom. E dá Porque menos ali deu trabalho certo. também, né? Pô, vou repetir melhor que você. Eu vou repetir melhor que menos você. trabalho, né? Você canta aqui, você canta mais ou menos, eu canto melhor que você. Vou repetir com uma estrutura maior. Vou repetir com uma sonoridade maior. Com a qualidade de som melhor. A gente tá se amarrando em ser repetidor. É verdade. Estamos se amarrando. E o cara vai numa velocidade. Quando ele for ver, quando ele fizer o caminho de volta, ele não tem onde tatear. Então a minha preocupação não é... E assim, eu não sou o tipo de pastor, de um líder que joga verde. Eu me comprometo com aquilo que eu tô falando aqui. É um compromisso meu, porque era o que eu fazia. Entendi. Acampamentos, congressos. E eu parei de fazer e eu preciso... Foi uma sinalização para mim, porque nesse longo do tempo eu treinei muita gente. E só que não adianta só ir. Não adianta só ir. Não adianta só ir sem ter um respaldo. Eu fico pensando, eu fico parando para tentar armazenar algum conteúdo. Antigamente você tinha aqui no Quitandinha, você tinha a escola o Louvor Profético, você tinha a escola da Lagoinha, você tinha os seminários ali no Projeto Vida Nova, de Irajá, você tinha os seminários, grandes seminários na comunidade, né, Zona Sul, etc. Enfim, algumas escolas. Hoje você não tem, se você quiser uma formação, aonde que você forma o seu músico? O seu adorador, não falo de música não. Onde você forma? Para onde que você manda? Ó, Cleino, eu queria aqui um lugar para o cara aprender de reino. Ter uma bagagem, ter uma palavra profética, ser curado das suas mazelas. Quero que o cara vá aí e fique 5 dias, 15 dias, 1 ano, 1 mês. Não tem lugar para o cara ir. Não tem. Vai morrer na praia.
Porque nós somos uma geração e ela se repetiu. Então, assim, você tem livros aí que são escritos em um dia, entendeu? Não tem inspiração, né? Então, assim, as pessoas elas estão se perdendo. Então, vai ter uma hora e eu já sinto essa falta. Mas eu sinto essa falta porque quando eu procuro o chão, eu tive que ligar aqui para uma... Como é que eu vou escutar alguém aqui que eu respeite a unção? Aí eu fiquei em casa pensando, falei, vou ter que voltar a ter o discipulado com o Bené, porque você não encontra. E as pessoas elas não se preocupam nessa questão do 1 a 1, do discipulado, de entender. Tete a tete, né? Desse tete a Porque é um tete. investimento. De ter um mentor, porque o mentor, o que o mentor faz? O mentor não diz só para onde você tá indo. O mentor diz para onde você não deve ir. É, fato. Então, assim, é preocupante porque o cara não quer escutar o não. E essa cultura da honra é muito, muito importante, bíblico, né, cara? Então assim, ele não quer, você tem que estar com a pessoa que é calejada. Eu costumo dizer uma coisa, pastor, o evangelho não é uma corrida de 100 metros, hein? Não é, cara. Não é um tiro, né? Pá. Não é, o evangelho é maratona. É verdade. E apesar dos meus, eu costumo dizer que apesar dos meus quilinhos, né, que eu já tô, o meu filho tá ali do outro lado, ele fica rindo quando eu falo isso, mas eu fui atleta. Na minha juventude, atleta federado, da Mangueira, fazia do 1.200, 2.400 com obstáculo, prova difícil. Mesmo? Pô, que legal. E a prova era o seguinte, eu às vezes treinava com os adultos, e eu falava pra minha treinadora, poxa, Jorginho, eu não vou aguentar o treinamento dele. Eu tô fazendo você correr pra você não aguentar. Porque quando você correr com quem é da sua idade, você vai sobrar. Então, assim, tem uma experiência ali do cara que corre no tempo. Você não vê nenhum maratonista sem relógio. O maratonista, quando ele corre no seu tempo. Para fazer o seu tempo, ele sabe quando ele tem que avançar, ele sabe. Tem gente aí que ele só tem, a galera só tem cronômetro. Só sabe disparar. Aí perde o fôlego. Cansa. Aí cansa. Caminho, né? Queima energia demais, e né? Aí não tem para onde ir. E ficam... Nós sabemos que não consolida. Não consolida. Então a gente precisa ter essa clareza, né, no entendimento. Pode ser boldo, né? Pode ser difícil de engolir, mas né, porque o cara não conquistou o que eu tô conquistando. Não é isso, não. É porque a gente precisa de pautar isso. Eu acho que nós precisamos também rever, né, essa questão. Porque às vezes você vai fazer um congresso, o que você pensa? Eu já lidei com muitas pessoas assim, você vai tomar prejuízo. Não, você vai estar investindo. Hoje as igrejas, elas não querem fazer evento para investir. A igreja não é para ter lucro. Mas hoje pensa no lucro, né? A igreja nunca foi para ter lucro. Qual o prejuízo que isso vai dar? Não, vai me dar prejuízo, então eu não vou fazer. É por isso, entendeu? Se tiver, a gente se colocar a nossa cara a tapa, né? A gente se propor, igual o senhor, se propor a fazer um trabalho, a trazer, a fazer, a movimentar, a trazer gente, para fomentar coisas novas, né? E isso é importante. Mas, é a visão de rei, mais né? importante do que isso é ter a base. Eu fico muito preocupado com a qualidade, né, do que está sendo falado. O cara vai repetindo, né? Vai repetindo. Se ele chegar num lugar, num podcast, pra pessoa perguntar o que você tá falando, da onde que vem? Não sabe, entendeu? Fica uma coisa que muito aleatório, né? Não ecoa, né? Fica muito... Mas eu acredito que a geração, hoje, você tem uma mensagem aqui, imagina, você tá aqui, daqui a pouquinho o senhor fez ali copilou, fez os cortes, daqui a pouquinho tá ali, eu tô aqui sozinho, nós estamos nós dois com algumas pessoas ali atrás, pá, daqui a pouquinho tem centenas, dezenas, milhares de pessoas acessando esse conteúdo. Quanto tempo que a gente levava, né, para fazer, para ter conteúdo? Quanto tempo que o senhor não levou para uma coisa que me chamou muita atenção nesse documentário é que a pessoa ganhou um grande prêmio, né, fora
como se fosse um Grammy Latino, uma coisa assim, era um prêmio maior que isso, na área da música. E aí na entrevista, a pessoa fala pra ela assim, qual o seu próximo passo? Aí ela pensou, ué, gente, mas como o próximo passo? É como se o senhor tivesse uma igreja de 50 pessoas, mas o senhor tá 10 anos com 5. Aí chega com 50, 60, a pessoa fala, e qual é o seu próximo? Meu irmão, o próximo passo? Eu tô 5 anos para conseguir 50 quilos, você quer saber? Meu próximo foi oração pra Dedéu. É renúncia. Joelho pra Dedéu, renúncia, jejum, leitura, jejum. né? Você não tem ideia. Quantas pregações, contabiliza, quantas pregações de domingo num dão de 5 anos pro cara te perguntar qual é o seu próximo passo? Porque as pessoas, elas querem acessar o seu futuro, de modo para que não tenha esforço no seu presente. Então elas querem acessar o seu futuro, entender o seu presente, para que elas caminhem sem esforço. Verdade. Entendeu? Então assim, aí ela falou, não tem como você me perguntar qual é o meu próximo passo, acabei de ganhar um prêmio. Tem que ver a jornada que foi feita para chegar até ali, que não me dá parabéns. Que não, né? Qual é o seu próximo passo? Então assim, mas a geração do like... É essa. Pra ter, né? A geração do like é qual o seu próximo passo. 100 views, qual o seu próximo passo? 1 milhão, qual o seu próximo passo? E qual o seu próximo passo? E você vai fazendo essas coisas pra completar nisso. E o passo, ele é sempre abstrato, né? Porque um cara que tem 1 milhão de views, se derrubarem o vídeo dele, ele não tem mais nada, né? É verdade. Então, assim, é sempre... Isso aí é sempre muito... E a internet... E é tudo muito ilusório também. Não tem como caminhar hoje sem internet. Não existe possibilidade. A gente não tá aqui falando disso. A internet veio, Sim, é uma ferramenta. Acabou, é uma ferramenta, mas é o que tá aqui na sua mente. Sim. Se o cara tá ali, qual o seu próximo passo, ele nunca entende. Tem que ter um tempo do respiro. Tem que ter o tempo. Tem que ter o preparo. Tem que ter o preparo, né? Porque não, e mais importante é qual o propósito. Para onde que você tá indo. É o que o senhor falou e nós falamos aqui no início. Paulo foi impedido. É verdade. Que alegria é essa de você falar, por você orar e você falar, poxa, fui impedido. Por quem? O empresário? Não. O próprio Espírito falou pra mim, não ir ali. Poxa, que legal. É verdade. Que coisa boa pra se contar, né? Que história boa pra se contar. Mas essa história tá raro, né? Tá raro. Porque o resultado hoje é mais importante, né? Então Sim. você vive para ter, e nessa ânsia de ter, você, em detrimento do ter, você vai fazendo de tudo para que essas perguntas te diferente. Ainda bem que a pessoa ainda, né, meio que refutou, mas tem gente que se satisfaria com essa pergunta. Qual o seu próximo passo? Ou seja, ela viu onde eu cheguei, vou chegar mais longe. E aí essas perguntas, ao invés de te parar, de fazer você parar para refletir, elas inflam o seu ego, como diz Augusto Cury, né? E com o ego inflado, você, opa, agora eu vou mais longe, agora eu vou mais alto. E aí você vai caminhando não pelo propósito, mas achando que essas coisas... Interessante que é o seguinte, se nós formos nos posicionar pro evangelho, você vai ver Jesus nascendo num lugar humilde, simples, com intervenções, cheio de dilemas, os seus pais fugindo daqui, fugindo dali. E quando os magos chegam até o rei, e o rei fala assim, ó, você precisa, quando vocês encontrarem o menino, você volta aqui, que eu quero Herodes, né, que eu volto aqui pra gente adorar também. E esses caras, eles chegam lá e o espírito, o anjo fala com eles, não volta por lá. O caminho agora é outro. É muito interessante, é muito importante você escutar e receber essas intervenções no meio do caminho. Que se ele vai até lá, não tem Jesus para contar a história. Verdade. Foi o que o próprio anjo falou para José, né? Ó, pega a criança, foge pro Egito. Não, ele tá cheio de intervenções. Um caminho cheio de intercorrências. E a gente quer viver num caminho livre, num mar flat. Né? Sem oscilações, sem ondas. E assim, quem colocou Jesus no alto, no pináculo, não foi Deus. Foi Satanás. Foi Satanás. Quem ofereceu as riquezas do mundo não foi Deus. Quem ofereceu riqueza não foi Deus, foi Satanás. Olha só, 40 dias e Satanás não aparece. Acaba o jejum.
Geralmente, quando você acaba o jejum, você fala assim, agora Ninguém me segura. ninguém me segura, irmão. Agora eu tô que tô. Tô igual o Thanos, vou Agora- destruir os Vingadores. Agora eu vou que vou. Martelo, se entrar na minha frente, eu tô com a espada e vou que vou. Só que quando você tá debaixo de uma palavra, porque quem foi conduzido, Jesus foi conduzido pro deserto, parece brincadeira. Se não tivesse na Bíblia, eu não teria coragem de repetir aqui. Mas foi conduzido para ser tentado. É verdade. Você imagina Jesus pegando o Deus falando consigo assim, ó, pastor, você vai para um lugar aqui, vai ficar 40 dias com fome, não tá indo lá para sentir minha presença. Você não vai para lá para chorar. Não vai para lá para falar em línguas. Não. Você vai para lá para ter um encontro com o diabo. Pra ser tentado. Não vamos ser mais claro, um encontro com Satanás, irmão. Não, metade não ia. 90% falava, ó, valeu, Jeová. Já jejuei. Pô. E aí, ele tá 40 dias. Você fica imaginando? Se o cara tá ansioso, tinha que ser Jesus. Agora vem, Satanás. Primeiro dia, tô forte, vem. Segundo, vem. 10, 15, 20. Pô, acho que ele não vem mais, não. 40, terminei. Agora eu vou embora. Pô, chega o cara. Transforma a pedra em pão. A primeira tentação, o primeiro convite eu acho interessante, porque ele fala, transforma essa pedra em pão. Quer dizer, use o teu poder para se submeter à tua necessidade. E esse é um erro. Tentou gerar crise de identidade em Jesus. Isso né? não, isso é um erro gravíssimo, porque assim, essa é a mesma arma que Satanás trabalha com os ministérios, com os cristãos. Use o teu poder para se beneficiar. Tá com fome? Usa a tua Sai eloquência. do propósito e supra Sai do necessidade. propósito só um pouquinho, super necessidade, resolve aí, pô. Ganha tua grana, pô, faz tua base, entendeu? Então eles falam, não, eu não sou de pão. E Jesus teve necessidade, Viverá. tava com necessidade de Com comida. necessidade total de comida, né? Porque quem tem crise de identidade vai se mover pela necessidade. Exatamente, Né? Foi o que exatamente. Satanás tentou fazer com Jesus. Usa o teu poder, não tem nada. Pô, rapidinho tu usa aí, tu transforma uma pedra Ele em usou a pão. palavra, né? Ele usa a palavra só, nem só de pão vai viver o homem. Eu vivo daquilo que sai da boca de Deus. Quer dizer, pô, é muito mais do que pão. Nosso alimento principal é espiritual, né? É muito mais do que pão. Não, ele tá dizendo não só isso, mas assim, é muito mais do que pão. Não tem como você me convencer. Então ele vai e leva. O mais difícil não é a parte baixa, né? Nem é a necessidade. É quando o mais difícil pro ser humano é quando o diabo te coloca Lugares altos. Né? lugares altos. Lugares altos é difícil. O cara ter a sensação, primeiro, é saber quem te levou. Eu acho que quem tá assistindo esse podcast, né? Essa resenha no reino, deve ter trazer essa pergunta diariamente para você. Quem tá te levando pro alto? Quem que te colocou no alto? Quem tá te dando fama? Para onde tá indo essa fama? Para onde tá desembocando? Então, assim, isso é muito interessante porque Todo lugar alto que você vai, Deus te coloca lá, né? dependendo do lugar que você tá, irmão, infelizmente, você tá mal localizado. É isso. É isso, meu amigo. Que papo legal, que pena que o nosso tempo é curto. A gente tem um outro compromisso agora, né? Verdade. E tem que correr para lá, mas foi muito bom. Clênio, foi muito bom te receber aqui no nosso podcast Resenha do Reino. Foi muito legal Prazer mesmo. enorme, prazer Obrigado enorme. por compartilhar seu conhecimento, um pouco da sua vida, Amém. das suas experiências, e foi muito gratificante te receber aqui. Pode aí dar as saudas, fazer as considerações Primeiro eu finais. quero dizer que eu não ligo de ser contratado, tá? Pra gente vir uma vez por semana, uma vez por mês. Show, Tá você- bom? Pode conversar com a minha produtora ali, a minha esposa, tá? Tudo está aí à disposição, né? Enfim, muito obrigado por esse tempo Gente aqui. que agradece. Tempo maravilhoso. Falar de Deus, falar do reino. É muito bom conhecer.
Cada vez que a gente fala, a gente conhece mais de Deus, vai entendendo mais os seus caminhos. Para mim foi um prazer enorme estar aqui. Que Deus possa abençoar demais esse canal aqui de comunicação do Reino de Deus. Amém, amém. Gente, mais uma vez o nosso podcast Resenha do Reino. Que papo legal, uma conversa informal sobre o Reino de Deus. Então não se esqueça, vá lá no nosso canal, curte, comenta, se inscreva, compartilha e até o próximo podcast Resenha do Reino. Um beijo no teu coração, até a próxima.